menos de cada 10 judeus, 6 eram escravos dos romanos. Então, o ódio no coração dele, a angústia no coração deles, o desejo de dominar, de tomar o reino da mão dos romanos, o desejo de mostrar o Deus de Israel para os romanos era muito grande. Só que no meio dessas angústias e dores, o povo começou a se perder, e começou a se perder na filosofia que Deus havia colocado no coração deles. Começaram a se perder nas verdades que Deus tinha colocado no coração deles. Aí Deus vai e envia a maior de todas as revelações. Deus envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para estar com eles, para poder ouvir a voz de Cristo, para poder estar com Cristo, para poder seguir a Cristo. Agora comece a imaginar comigo um detalhe. Jesus aparece em cena. A notícia que se deu naquela cidade, naquela região, era: o rei virá, o rei dos judeus virá, e quando o rei dos judeus vier, automaticamente ele vai nos convidar, ele vai fazer estratégias de guerra. Por quê? Porque na cabeça deles eles entendiam o seguinte: este rei vem da linhagem de Davi, ele é descendente de Davi, ele virá com mais força, com mais poder do que o rei Davi. E vocês sabem que Davi nunca perdeu uma guerra. Em Salmos 89, ali do verso 20 ao 24, Deus diz assim: eu batalharia as batalhas de Davi. Quando Davi ia lutar, Davi imaginava o seguinte: o Senhor batalha as minhas batalhas. Deus disse: Davi nunca perderá uma guerra, nunca será humilhado pelos seus inimigos. Então imagine um rei da força de Davi, da fama de Davi, que quando um adolescente como você e eu, como Caleb, as pessoas talvez não acreditaram nele, sabe? Mas um líder acreditou em Davi, e eu me impressiono, sabe? Não foi porque Davi derrubou um gigante, não foi porque Davi pegou uma pedra apenas para derrubar com uma funda. O que mais me impressiona é como um rei pôde confiar que uma criança lutaria, uma adolescente lutaria com um gigante como aquele, e o rei liberou essa luta. Isso, para mim, é o maior milagre. Agora imagine que a fama de Davi era grande. Então, um descendente de Davi que viria, o rei de Israel, tomaria o trono novamente, dominaria os romanos, seria uma luz para o mundo, iluminaria tudo e pronto, estava decidido, os judeus seriam para sempre os vencedores e estariam para sempre governando o universo. Aí a fama desse rei começa a crescer. Aí Jesus aparece na história. Um problema: o que as pessoas criaram de expectativa de Cristo não era o que ele era realmente. E as pessoas começaram a pensar: bom, alguém forte, alguém que vem, alguém com estratégia de guerra, alguém que vai falar grosso, alguém que vai dominar, alguém que vai pisar, alguém que vai levantar a espada e vai empunhalar a espada e vai derramar muito sangue. E eles sonhavam, oravam e clamavam e pediam a Deus por esse libertador. Eles lembravam de Davi, lembravam de Moisés, e esse libertador viria com a força de todos esses homens, e seria muito maior do que eles. Aí Jesus aparece na história. Um dia Jesus sobe ao monte. Quando ele sobe ao monte, a multidão está embaixo ouvindo, e logo próximo de Cristo, os seus discípulos. Se nós formos ao texto agora, no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 1, a Bíblia diz assim: então, vendo as multidões, ele subiu ao monte. E como se assentasse, se aproximaram dele os seus discípulos, e passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí já começa a empolgar. Como eu falei para vocês, quando eu era criança, eu ficava parado pensando: como é um pobre de espírito? O que significa ser um pobre de espírito? Como eu sou de Salvador, da Bahia, havia uma mulher muito famosa naquela época, tem grandes hospitais em Salvador, que é a irmã Dulce, uma freira que era doada para os pobres, ela dava aos pobres. Em Salvador diziam que ela era a mãe dos pobres. E essa mulher ficava calada, ela cruzava as mãos dessa forma, ela baixava os braços, baixava a cabeça e ficava nos cantinhos ali. E na minha adolescência, quando eu olhava para ela, para a fama dela, e as pessoas diziam: essa mulher é pobre de espírito, essa mulher é humilde. Então, automaticamente, eu imaginava que ser pobre de espírito era alguém que cruzava as mãos, baixava a cabeça e ficava calado nos cantos. Mas quando nós conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação da Bíblia, e não é isso que vocês estão fazendo com as pessoas, clareando os seus olhos, abrindo as suas mentes, levando a palavra de Deus para eles, mostrando verdades extraordinárias da Bíblia que eles são desconhecidos. E sabe uma coisa que eu tenho pensado ultimamente? A nossa responsabilidade é muito grande. O privilégio que nós temos é muito grande. Você, Caleb, com 10 anos, 14 anos, 15 anos, aventureiro, desbravador, jovem, você tem um conhecimento bíblico tão extraordinário que eu posso dizer que, em certos aspectos, maior do que os próprios discípulos de Cristo. Por que eu estou falando isso? Vocês já imaginaram que nós entendemos que Jesus vai voltar? Pastor, eles também entendiam isso. Ok. Mas eles sabiam que Jesus vai voltar, que mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que depois os ímpios.
perecem, ficam ali 1000 anos, e que a terra será vazia, que Satanás rodeará a terra durante 1000 anos, e que nós estaremos no céu julgando, e depois de 1000 anos nós vamos voltar com Jesus e os anjos, e vão voltar à cidade santa. E será que eles sabiam esse detalhe? Com exceção do apóstolo Paulo, eu imagino que muitos deles não conheciam os detalhes. E nós temos um conhecimento em verdades bíblicas maiores, porque a revelação vai crescendo a cada dia, a luz vai crescendo, que eles não tinham, e nós temos uma obrigação, um privilégio de levar isso para as pessoas. Você já viu alguém que você está levando a palavra de Deus, como Caleb, e o brilho nos olhos dessas pessoas, e reacender no coração delas a esperança que eles não conheciam? Eles ouviram falar de Cristo, eles até rezavam, oravam, eles ouviam dizer que um dia o mundo ia acabar, mas sabe detalhes que a Bíblia vai mexendo, vai transformando, vai tocando o coração, e essas pessoas começam a ter esperança, e você é o canal da esperança. Quando eu olho para essa camisa, quando eu olho para os nossos corações, isso me faz empolgar. Deus nos chamou. E eu tenho conversado muito, às vezes a gente conversa muito com o pastor Forlan, como ele falou, nós nos conhecemos há muitos anos. Caleb não é um mês, Caleb não são 15 dias, Caleb é uma vida. Essa camisa deve ser vestida e isso deve estar em nosso coração até ela não vai se desgastar nunca. Caleb é uma vida de inspiração a Deus, é uma vida de entrega a Deus. Sabe? E quando eu fico pensando nisso, aí eu imagino mais ou menos aquela cena, Jesus sentado, logo abaixo dele estavam os seus discípulos curiosos, querendo ouvir a voz de Cristo. Ele prega o maior sermão de todos os tempos, o sermão mais poderoso que o universo já ouviu. Todos se calam, dizem que havia mais ou menos 5.000 pessoas no pé daquele monte ouvindo a voz de Cristo. Aí ele levanta e diz assim: felizes, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são que têm fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que são pacificadores. Felizes são os mansos. Felizes os limpos de coração. A multidão para e diz assim: por favor, esse daí não pode ser o Messias. Esse não pode ser o rei de Israel. Porque Davi jamais falaria isso. Ser manso, ser pacificador, ser humilde, fome de justiça, pobre de espírito. Esse não pode ser o rei de Israel. E quando as pessoas começaram a ouvir a Cristo, eles se decepcionaram. Mas o que Jesus queria dizer para eles de verdade? Jesus olhou para aquela multidão e disse: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Existem ensinamentos extraordinários desse texto. Primeiro deles, que Jesus não queria dar para eles o reino da terra. Não é interesse de Deus. Jesus prometeu que daria para eles um reino muito maior, muito mais extraordinário, muito mais justo, muito mais belo, muito mais tudo, que é o reino dos céus. Aí Jesus olha para a multidão e começa a discursar, dizendo: querem ser felizes de verdade? Querem ser bem-aventurados? Sejam pobres de espírito. O que significava isso? Talvez na minha cabeça, na infância, difícil entender. Mas aquela multidão, quando ouviu, os discípulos, quando ouviram, entenderam rapidamente. E existia naquela época, e ainda existe hoje, uma doença que eles chamavam de pobreza física. O que é um pobre físico? Na nossa linguagem hoje, nós chamamos de tetraplégico. É alguém que do pescoço para baixo ele não mexe braço, não mexe as pernas, nada. O que eles fazem? Eles conseguem olhar, eles conseguem falar, eles conseguem mastigar e ponto. Malmente conseguem virar a cabeça de um lado para o outro. Um pobre físico, na cultura dos judeus, ele era dependente do pai dele. Tudo que ele queria fazer, ele precisava gritar, chamar, clamar, pedir ao pai que fizesse por ele, porque ele não conseguia fazer. Imaginem vocês, por exemplo, que está chegando a hora do almoço e nós somos pobres físicos. A primeira coisa que nós deveríamos gritar era: pai, eu tenho fome. O pai vinha, pegava o alimento, colocava na boca, porque ele não se mexia com os braços, e ele mastigava, engolia, sorria para o pai e agradecia. Imagine quando ele tinha sede. Ele deveria gritar assim: pai, eu tenho sede. O pai viria, pegaria a água, colocaria na sua boca, ele beberia, sorriria e agradeceria ao pai. Se ele quisesse sair da sala para o quarto, para o banheiro, para onde for, ele deveria gritar assim: pai, me carregue nos seus braços. O pai carregava e levava aonde ele precisava ir, ou onde o pai queria que ele fosse. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando Jesus junta aquela multidão, e ele olha nos olhos daquela multidão, olha nos olhos dos discípulos que estavam sedentos para ouvir, para aprender, sedentos para ser dominadores, sedentos para destruir o rei de Roma, sedentos para invadir o palácio, eles imaginavam que o rei de Israel, esse rei que viria,
pegaria a sua própria espada e ele mesmo mataria o rei de Roma e sentaria no trono do rei de Roma, e os seus discípulos serão seus súditos, os seus ministros, e o povo vibraria, porque Deus, afinal, deu a libertação final ao seu povo. Eles imaginavam isso. Imagine uma multidão ali, com pedaços de pau na mão, madeira, serrote, faca, facão, esperando a estratégia de guerra daquele que viria na força de Davi, no descendente de Davi, no rei de Israel. Imagine que eles estavam orando, clamando, pedindo a Deus dia e noite para que esse dia chegasse. O dia chega, o rei se senta. Eles foram ali reunidos e diziam para o outro: vamos lá, nós vamos ouvir de estratégias de guerra, nós vamos ouvir de como vencer. Talvez quando terminar essa reunião, ele marcará o dia e a hora em que nós iremos invadir o palácio, iremos dominar de uma vez o povo romano. E eles criaram expectativa. Aí o rei vem. E o rei diz assim: quer ser feliz? Sejam pobres de espírito. Quer ser feliz? Sejam pacificadores. Quer ser feliz? Por favor. Não é este o rei que nós queríamos. Não é esse o rei que nós esperávamos. Não é esse tipo de discurso que nós queremos ouvir do rei. Mas quando Jesus abre o discurso dele, ele começa a ensinar coisas extraordinárias. Lembram do pobre físico? Se ele queria comer, pai, tenho fome. O pai dava na boca de comer. Se ele tinha sede, pai, eu tenho sede. O pai dava na boca de beber. Se ele não sabia o caminho que deveria caminhar, ele gritava: pai, me carregue nos seus braços. Seu pai carregava. Entendem o que Jesus quis dizer à multidão? Querem ser felizes? Querem um reino muito mais extraordinário do que esse reino terrestre, que é o reino dos céus, que eu darei para vocês? Sejam pobres de espírito. Ou seja, dependam de mim espiritualmente, como um pobre físico, ou muito mais do que um pobre físico, depende do Pai. Querido Caleb, você tem fome espiritual? Grite, clame, se tranque no seu quarto, ajoelhe e fale de coração de filho ao coração do Pai. E diga: Pai, eu tenho fome. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o pão da vida. E ele mata a sua fome. Se você tiver sede, grite: Pai, eu tenho sede, eu não sei o que fazer. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a água da vida e ele mata a sua sede. E se eu não souber o caminho que eu devo caminhar, o caminho que eu devo trilhar, o lugar que eu devo ir, as decisões que eu devo tomar, eu devo gritar e clamar ao coração do Pai, dizendo: Pai, eu não sei a decisão, eu não sei o caminho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade. Caleb quer ser feliz no mundo de desafios, no mundo de gigantes, no mundo que vem contra nós, no mundo que está pior do que o que era Roma naquela época, no mundo que as pessoas não creem mais em nada, no mundo que as pessoas zombam de nós, no mundo que as pessoas riem de nós, no mundo que as pessoas, quando nos veem com essa camisa, baixam a cabeça e sorriem no canto dos olhos. Neste mundo, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos clamar quando estivermos com fome, com sede, ou não soubermos a decisão que devemos tomar. Nós precisamos depender de Cristo, muito mais do que um pobre físico dependia do Pai. Esta é a lição desse texto. Quando Jesus disse para eles: dependam de mim, querem ser felizes? Dependam de mim, espiritualmente, e eu darei para vocês o reino dos céus. Caleb, essa camisa não tem força. Caleb, a força dos meus pensamentos não tem força. Caleb, a minha motivação não tem força. Caleb, a grande força, o grande poder, a grande motivação, o que devemos vestir, comer e beber, é o Espírito de Deus, é Cristo. É ouvir a sua voz, é entender o seu chamado, é me dedicar. Vocês imaginam que Deus não sabe das suas limitações? Vocês imaginam que Deus não sabe que eu paro às vezes no meu quarto e choro, dizendo assim: Senhor, eu não tenho coragem, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não sei para onde ir, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu me sinto pequeno, Senhor, eu me sinto limitado, Senhor, eu não tenho os dons que alguém tem de pregar, Senhor, eu não tenho os dons que alguém tem de cantar, Senhor, eu queria saber tocar violão porque eu podia ser melhor Caleb. Você acha que Deus não sabe tudo isso? Apesar de nossas limitações, apesar de nossas pequenez, apesar de nossas incertezas, é em você que Deus confia. É em você que Deus acredita. E foi você que Deus chamou. Foi você que Deus chamou
para fazer a obra dele, para fazer a obra que anjos não fariam por nós. Os anjos estão ansiosos para pregar o evangelho. Eles podem pregar em algumas circunstâncias, mas na essência do evangelho, Deus confiou a nós pregarmos. Sabe por quê? O que é que anjo entende de pecado? Anjo não sabe o que é apanhar de uma mãe, apanhar do pai. Anjo não sabe o que é ser rejeitado. Anjo não sabe o que é sofrer uma dor. Anjo não sabe o que é ser convidado para estar nos vícios e cair às vezes nos vícios e vencer os vícios. O anjo não sabe o que é um divórcio, uma separação. Ele não sabe o que é a dor de perder um pai, perder um filho. Por isso Deus confiou a mim e a você o poder do evangelho para pregar, para falar, porque nós vivemos dias difíceis e hoje nós somos beneficiados por esse amor de Cristo, por esse Rei extraordinário, por esse Deus de quem dependemos. Por isso Deus confia em nós para levarmos a sua palavra, para levarmos o seu evangelho. Caleb, vá na tua força. Pastor, eu sou pequeno, Deus sabe disso. Pastor, eu tenho limitações, Deus sabe disso. E mesmo assim Ele te chamou. Sabe o que mais me admira em Cristo? Eu admiro como Criador do universo, como Todo-Poderoso, eu admiro. Quando eu tento parar para imaginar quantas galáxias existem, eu imagino mais ou menos um pouco do que é o poder de Deus. Isto me impressiona, mas não tanto. Sabe o que mais me impressiona em Cristo? Ele sabe quem eu sou. Ele sabe das minhas dores, das minhas limitações, do meu coração fragmentado. E mesmo assim Ele continua a me amar. E mesmo assim Ele confia em mim. E mesmo assim Ele me chama para pregar o seu evangelho, que é puro, extraordinário e que eu não teria condições de abrir a boca se não fosse Ele que me chamasse. Você é diferente de mim, Caleb? Você que está olhando, já tem uma semana, 10 dias, eu não cheguei naquilo que eu pensei, eu não consegui o alvo que eu consegui, o que eu sonhei, não cheguei até lá. Deus sabe disso, Deus sabia antes de você entrar por ser um Caleb. Mas é você que Deus confia. E eu quero te desafiar uma coisa. Dependa profundamente de Deus. Dependa de Deus em todas as decisões que você vai tomar, no namoro, na escola, na igreja, no trabalho. Nunca levante-se de manhã sem falar primeiro com Deus. E nunca deite-se para dormir sem por último falar com Deus. Que Ele encha nossos corações. No ônibus, fale de Deus. Caminhando no meio da rua, pense em Jesus Cristo. Se encha de Cristo. E Ele vai olhar para nós e vai dizer, você é um pobre de espírito. Porque você dependeu de mim. Espiritualmente. Eu quero terminar te contando uma história. Eu li que numa das maiores avenidas nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, haviam 2 irmãos, senhores, idosos, e eles tinham uma loja que consertava tudo. E uma coisa que chamava a atenção nas pessoas quando se aproximavam dali, que em cima da loja tinha uma placa enorme escrito assim, conserta-se tudo, menos corações despedaçados. E eu conheço alguém que é especialista em consertar corações despedaçados. E você também conhece. Jesus Cristo. Então vá, com todas as suas limitações. Vá, se achando impotente. Vá, se achando pequeno. E leve aos corações dessas pessoas o Cristo que transformou a minha e a sua vida. Porque Ele é especialista em consertar corações quebrantados. E Ele fará milagres, sabe? E eu creio e prego que quando nós estamos dando um estudo bíblico, quando nós falamos de Jesus para alguém, nós somos mais bem beneficiados do que aquela pessoa que está ouvindo. Eu creio nisso. Por isso a minha paixão é Cristo. Por isso a minha paixão é falar de Cristo. Por isso Ele te chamou, com todas as suas limitações, que a sua paixão seja Cristo. Fale, vibre, vista essa camisa com orgulho. E lembre, uma vez Caleb, Caleb para sempre. Sejam pobres de espírito. Dependam de Cristo. E o reino dos céus será nosso. E de muitas pessoas que nós levaremos até Ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos motive. Que Ele seja a nossa esperança. Não ouviu o que eles queriam ouvir de guerra. Mas os que entenderam a mensagem de Cristo dormem no Senhor, felizes, e um dia ressuscitarão para estar com Ele. Que essa seja a nossa esperança. Sempre. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado. Precisamos ouvir isso para o dia de hoje. E Deus, e na agenda de Deus, que não erra, Ele sabia a hora certa de nos dar essa bênção de ouvir essa palavra
Pastor, termine essa nossa live fazendo aquela oração especial para os Calebs, nos abençoando e clamando o Espírito de Deus sobre esses seres limitados, mas altamente amados por Ele. Amém. Coloca a mão no teu coração, tua mão direita. E coloca o teu coração nas mãos de Cristo. Vamos orar? Querido Deus, queremos agradecê-lo profundamente pela tua palavra. A tua palavra na Bíblia não é um livro de história, apesar de ter história, não é um livro de romance, apesar de ter romance. Não é um livro que tem a palavra de Deus. É o livro que é a palavra de Deus. Obrigado pela motivação da tua palavra. Obrigado porque olharam como homens simples, como os discípulos, a multidão, que foram ali com um objetivo, mas o Senhor colocou uma outra impressão nos seus corações. Queremos ser felizes, Deus. Estamos, às vezes, nesse mundo triste, infelizes. Os nossos amigos correm na contramão. Parece que as pessoas correm para um lado diferente do nosso no mundo. Nós queremos ser fiéis, nós queremos ser cristãos, nós queremos estar em sua mão e, apesar de tudo, acima de tudo, depender do Senhor. Mas depender em tudo, que não tomemos uma decisão sem te buscar. Que não venha a ser o desânimo que virá sobre nós, mas o ânimo do teu espírito. Que quando vier do desânimo, pensamentos ruins, que possamos cair de joelho, porque a Bíblia diz que resistir o diabo e fugirá de vós. A Bíblia diz, eu vos escrevi, jovens, porque vocês sois fortes e já venceram o maligno. Nós não vamos vencer. Senhor, quando o Senhor morreu na cruz, quem estava nos pés da cruz foram mulheres e os jovens que estavam ali. Até os seus discípulos abandonaram. Mas os jovens estavam ali, porque os jovens têm paixão por o Senhor, porque nós cantamos tudo por Ele e queremos deixar tudo e ser do Senhor verdade. Por isso, nos inspire e que possamos salvar muitos, mas muitos para o Teu reino, para terminar essa obra aqui na terra e para um dia poder abraçá-lo e agradecê-lo por tudo. Abençoe, inspira de uma maneira muito especial o pastor Folano, nosso líder jovem. Abençoe a ele, seu lar, sua família, a sua mente, a motivação que ele tem a cada dia, que a gente vê que esse fogo não se apaga do coração dele. Abençoa nós, pastores, a motivação dos nossos Calebs, aos líderes de Caleb, aos diretores de clubes, a todos aqueles que estão envolvidos com essa maravilhosa e poderosa obra, a maior obra de evangelismo de todos os tempos, onde milhares e milhões de jovens estão envolvidos. E a tua palavra diz que nós terminaremos a obra. Crianças teriam visões, estamos aí os calebinhos, aventureiros, desbravadores, que os jovens fariam coisas extraordinárias e nós estamos fazendo porque o final dos tempos chegou. Por isso, nos inspire, que nada nos desmotive, mas que possamos depender do Senhor e ser fortes em Cristo. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Um privilégio extraordinário podemos estar juntos. Muito, muito obrigado ao convite e a todos vocês, Calebs, que estamos juntos. Inspire outros, ajudem uns aos outros, preguem a palavra de Deus, porque o maior poder do universo, maior do que a explosão do sol, maior do que uma bomba atômica, é o Evangelho. E eu tive um professor, o pastor Forlan teve, que faleceu algum mês passado, e quando eu lembro das frases que ele dizia, eu choro. No último dia de aula, ele de cabelos brancos, 70 anos de idade, ele tremia e dizia na última aula, a minha geração falhou. Jesus não voltou, mas a geração de vocês não pode falhar. Aventureiros, desbravadores, jovens, vocês não podem falhar. Ele precisa voltar nessa geração. Então vá e pregue, cheio do poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo, muito obrigado. Que Deus abençoe e enriqueça sua vida com o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Abençoe você e sua família. E a você também, nosso amigo Caleb. Que Deus abençoe você. Hoje é dia de Caleb. Pega o telefone, liga, manda mensagem, vai na fé, vai naquilo que Deus te colocou nas mãos. E é do que Deus proporcionou você ter, e através disso que o milagre vai acontecer. Vá na graça do Senhor. Amigos, que Deus abençoe você. Tenha um dia feliz na graça de Cristo. Tamo junto e vamos junto. Um bom dia para todos. Fique com Deus. Até mais. Valeu, amigos.